Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Eu não sou merecedor do teu amor. Como ele cantou, eu não sei por que o Senhor me salvou, digamos assim. Pela sua glória. Foi segundo o seu propósito. Não é por causa de mim. É apesar de mim que ele me salvou. Então esse cântico trata disso. É uma confissão. Senhor, eu não sou nada diante do teu amor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Merecedor do teu imenso amor, através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Eu não sou nada diante do teu poder. Do teu imenso amor, através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida. Soberano, Senhor. Tu és soberano. Então, quando a gente sabe, como o salmista sabia, como os homens da Bíblia, os santos, a quem Deus chamou para escrever a sua palavra, quando a gente vê o conhecimento que esses homens tinham de Deus, quem é esse Deus? Eles sabiam o que é que quer dizer rei dos reis. Nós não sabemos nem o que quer dizer rei. Nós não temos rei. Os reis que tivemos aqui eram os palhaços na época da colonização do Brasil, o Brasil colônia, era aí uma novela passando aí, mostrando a palhaçada que eram nossos reis, príncipes. Né? Então nós não temos noção do que é um rei. Naquele tempo eles tinham. Rei, naquele tempo, era alguém que tinha todo o poder sobre a vida e a morte de todas as pessoas que estivessem no seu domínio. É isso que era o rei. E eles sabiam que Deus era rei sobre esse rei. Então eles sabiam que era rei. Eles sabiam que era um soberano. E tu te preocupas comigo. Esse rei que é Senhor do mundo, Criador do mundo, dono do mundo, ele se preocupa comigo, o miserável pecador. É isso que esse cântico fala. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Amarra-me a ti, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me
Senhor, servo do Senhor, tu és digno. Apocalipse está escrito isso. Vamos continuar louvando. Jane, por favor, Jane, nos eleve a Deus em oração de louvor ainda ao Senhor. Deus maravilhoso, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua casa, para exaltarmos o Teu nome, bendizer e dizer que o Senhor é o nosso Senhor de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, que nossas mentes agora fiquem cativas à Tua palavra, Deus. Obrigada por esse período de louvor, pelo privilégio que temos de Te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Que nesta noite a Tua palavra venha adentrar em nosso coração e que possa, Senhor, fazer morada em nós e que nós possamos colocarmos em prática diante de toda a nossa semana, Pai. Porque aqui na igreja nós bem sabemos que é mais fácil, Senhor, ser crente, mas lá fora é bem mais difícil, Senhor. Nos ajuda com a Tua infinita graça, com a Tua misericórdia, Deus. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade, Senhor, e sermos santos como Tu és santo, Pai. É assim que nós Te pedimos, Te oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, hoje nós teremos a celebração da Santa Ceia e a mensagem será ministrada, explanada pelo reverendo Antonino. Como está no boletim aí, você já tem visto o pastor Antonino aqui há alguns domingos, mas oficialmente houve reunião do conselho aqui e nós recebemos o pastor Antonino aqui oficialmente na nossa igreja, nosso pastor colaborador, que ele já está jubilado. Jubilado é o nome que a gente dá para pastor aposentado, né? No seu ministério pastoral. Então, chega um tempo, aos 70 anos, o nosso concílio, ele automaticamente jubila, ele dá um descanso a esses pastores, ou seja, eles não têm mais a obrigação, o termo não é nem obrigação, mas é a responsabilidade sobre uma comunidade. Eles ficam auxiliando como colaboradores, como pastores eméritos, honrados pelo serviço que prestaram durante o tempo todo de ministério. E assim Antonino, que ainda é mais novo do que eu, vai ficar aqui. Na idade, ele pode ter no calendário alguns anos mais velho que eu, mas assim, você olhando, não é não. Né?
Eu sou um velho todo desmantelado, mas não morro nem a pau, eu já disse. Então, Antonino é nosso pastor colaborador. Graças a Deus, está conosco aqui. É Antonino que vai nos servir a palavra de Deus agora. E logo após, eu ministrarei a Santa Ceia aos queridos irmãos. Eu vou ali para frente para ficar olhando Antonino de frente. Aí, um velho novinho. Graças a Deus. A graça e a paz, amados. Irmãos, 3 coisas eu gostaria de dizer antes. A primeira, e pela ordem de prioridades, né? A primeira é que eu gostaria que os irmãos tivessem lido o boletim de hoje. Vai ser muito bom para todos nós. Segundo, é que nós voltaremos de Brasília dia 24 de agosto, momento da jubilação, e nós vamos marcar aqui um culto de ação de graças e louvor a Deus. Todo o meu agradecimento pela graça que o Senhor nos concede de batalharmos, de trabalharmos. Ainda não acabamos a carreira, mas certamente guardaremos a fé. Será uma festa bonita, em que a minha igreja, lá de Cabedelo, já se comprometeu a estar aqui louvando nesse dia. Vai ser um culto muito bonito, um culto muito festivo. Em terceiro, os irmãos viram aí no boletim, o reverendo Juarez já falou que nós estamos aqui como pastor colaborador, e isso certamente o faremos como fizemos por onde passamos. Então, acertamos com o reverendo Juarez que assim que nós queríamos, ele sabe o porquê de sermos apenas colaborador, mas colaborador no sentido exato da palavra, trabalhando com o mesmo afinco na causa do Senhor. E o reverendo Juarez sabe, era um compromisso antigo que nós tínhamos, quando ainda estávamos em Cabedelo, nós havíamos acertado que saindo de lá, nós estaríamos aqui nessa igreja, mas Deus tem seus caminhos e não as suas veredas. Deus tem os seus caminhos e me levou por algumas veredas e retornei ao caminho e estou aqui para junto continuarmos louvando a Deus. Amados, eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus, e esse é o momento mais difícil para o pregador, quando ele tem de expor a palavra de Deus, e eu gostaríamos que abríssemos a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, que diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-a à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela
as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Curvemos nossas cabeças, amados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te rendemos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta noite, de estarmos na tua casa, ó Pai, para compartilhar da tua palavra com o teu povo. E te suplicamos a unção do teu Santo Espírito, para que nós possamos interpretar, Pai, com fidelidade e expor ainda mais a tua palavra, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Eliseu, mais ou menos, se tivesse que dar um título à sua mensagem, à sua pregação, o seu testemunho, a sua exposição da palavra de Deus naqueles dias, se fosse um de nós, com certeza absoluta, diante desse problema tão grave, teria apenas perguntado àquela mulher: e que tenho eu com isso? Porque é assim que nós, muitas vezes, nos posicionamos quando encontramos pessoas em dificuldades. Amados, gosto de ler a palavra de Deus, porque às vezes nós temos na nossa subjetividade a falsa impressão de que nós, crentes, por sermos servos do Senhor, por viver nos átrios da casa de Deus, a nossa vida, ela tem de ser próspera, ela tem que ser farta, independente da maneira como nós a administramos. Mas, amados, isso é engano. Não basta ser crente, nem viver piamente o Evangelho, para que as coisas aconteçam exatamente como nós planejamos. Porque nós precisamos levar em conta princípios bíblicos e aplicá-los corretamente na nossa vida financeira. Porque tem sido assim que ensina a palavra de Deus. Está no boletim da nossa igreja. Porque o Senhor, amados, Ele não está de maneira nenhuma obrigado a honrar compromissos que Ele não fez conosco. Porque o equilíbrio do nosso orçamento doméstico, ele diz respeito tão somente a nós. As nossas finanças é responsabilidade nossa e não de Deus. Nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, nós vemos o drama de uma família crente. Vemos o drama de uma família que temia ao Senhor. Era uma família que estava comprometida com as coisas de Deus. É esse o testemunho do profeta. Mas que estava a enfrentar dificuldades naquele momento, após a morte do dono da casa. Fato corriqueiro que nós acompanhamos de perto, as agruras, o sofrimento das famílias quando perdem o seu chefe. E aquela família estava em desespero, mas havia uma razão que gritava bem alto. É que aquele homem contraíra dívidas, além das suas posses, da sua
capacidade de pagar. Ele vivera muito além das suas posses. Ele não fora prudente e nem dera ouvidos à palavra de Deus que, sabiamente, ela nos exorta. Provérbios 22, 26 e 27 diz: não estejas entregues entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívida, pois se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Por que te arriscas a perder o teu sossego, o teu sono? Por que estás arriscando a tua paz? O pregador diria: vaidade de vaidade, tudo na vida é vaidade. Isso ainda diz hoje o pregador quando nós lemos a palavra de Deus, que a vida é fugaz, é passageira, e que tudo é vaidade sobre a terra. Aquele homem esquecera os ensinamentos do Senhor e as consequências da sua negligência caem sobre a sua família. E agora, amados, ela está dizendo para o profeta que o cobrador é implacável, ele não tem compaixão, ele bate a porta, o credor está à porta. Exortação na palavra de Deus não falta, a demonstração nos púlpitos não falta. Mateus 10,16 diz: eis que envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mas ele mesmo diz: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Mas a palavra de Deus está definindo aqui o retrato fiel do mundo que nós vivemos. Mundo cruel, mundo implacável, que não ama, que não conhece a graça de Deus, que não sabe o que é misericórdia e tampouco sabe perdoar. É com esse mundo hostil que a palavra de Deus nos manda não nos conformarmos, não sermos parecidos com ele. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que diz a palavra de Deus a todo momento. Mas como nós temos sido parecidos com o mundo em nossos pensamentos e em nossas ações. Aquela família, amados, era uma família de crentes sem dúvida, mas elas se acostumaram, como nós temos nos acostumados, a viver na vida de conforto, na vida de conforto do consumo do mundo. E que aquela família não tivera a oportunidade de voltar atrás. E como teria feito a diferença na vida daquela família as demonstrações da palavra de Deus, Provérbio 22, 28. Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Como nós temos esquecido aquilo que fora nos ensinado na infância. Quantas vezes fomos levados à escola dominical, levados pela mão da nossa mãe. E agora aquela família está pagando o preço da desobediência, da negligência. É o que vemos em 2 Reis 4, de 1 a 7. A mulher chora a sua dor, lamenta a sua perda diante do profeta, do homem de Deus, porque alguma esperança ainda lhe restava.
Verso 1. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. A mulher chora a sua dor, lamenta a sua perda, mas insiste em dizer que o seu marido era servo. Mas ela disse, agora o pior acontece. É que o credor chega para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E é possível que nós digamos, e que tenho eu com isso? É problema teu. Amados, como é triste ver o mundo bater na nossa tenda, bater a porta da nossa igreja e tentar escravizar aquilo que Cristo conquistou com o seu sangue na cruz do Calvário. Esquecemos o evangelho simples dos nossos pais, que falaram de um Deus que agonizava em uma cruz que não era dele, uma cruz que era minha, uma cruz que era sua. Essa cruz era nossa, menos do Senhor Jesus, mas foi por mim e por você que ele se deixou imolar naquela cruz, no Calvário. Esquecemos os marcos regulatórios da fé genuína dos antigos. E como dizia o pastor Juarez, hoje nós cantamos qualquer coisa, banalizamos nossos cantos, a nossa inódia, e esquecemos, e há um hino, como eu gosto dele, esse hino diz, conta-me a velha história. Porque ninguém quer mais ouvir histórias antigas. Isaías ainda hoje grita aos nossos ouvidos para rememorar em nós o sentido de que perdemos o conhecimento do Senhor. Já não nos alegramos com a palavra de Deus. Isaías diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo morre por falta de conhecimento da palavra de Deus. E daí em diante, amado, quando nós perdemos esses marcos, quando nós deixamos de nos alegrarmos com a palavra de Deus, nós passamos a ser reféns da nossa própria falta de fé. A nossa fé desaparece e ela morre. E é por isso que aquela família está vivendo um drama que fala da dificuldade. E é nesse contexto que ela é surpreendida com a palavra que ela não esperava. Talvez ela ficasse esperando exatamente o que o profeta dizia. O que é que eu tenho a ver com isso? E mais ou menos parece ter sido isso, mas não foi. O verso 2 diz, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Eliseu não perguntou, que tenho eu contigo? Que tenho eu a ver com isso? Isso é problema teu. Como nós temos nos posicionado assim diante de problemas de irmãos, nós temos dito não temos nada com isso, nosso irmão está faminto e nós dizendo não temos nada com isso, ele está doente e nós dizendo não temos nada com isso. Parece até que estamos na contramão da palavra de Deus. Aquele profeta diz, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija, um resto de azeite. Amados, e quantas vezes nós temos alguma coisa em casa que podemos ajudar a tanta gente, aos domésticos da fé, que passam por necessidade. Olha aqui de lado e veja que alguém passa necessidade. Mas graças a Deus que a igreja está se movendo. A igreja está olhando e não está indiferente, não está perguntando o que é que eu tenho com a fome desse povo. A igreja está mobilizada, está vindo
altar do Senhor, trazer o seu compromisso. A pobre mulher até então ouvira: o problema é teu, que tenho eu com isso? Mas agora o profeta diz: o teu problema é meu também. Afinal, amados, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, é tarefa da igreja. É responsabilidade da igreja. Como se nós nos colocássemos no lugar daquelas pessoas sofredoras que necessitam e nós olhássemos com os olhos de quem tem alguma coisa e ver o quanto nós somos abençoados, como nós somos agraciados, como Deus tem derramado misericórdia sobre nós e não tem deixado nos faltar o pão e tem nos livrado das doenças. Mas mesmo assim, o que tem a ver com isso? Mas a pergunta do profeta é: o que tens em casa? Ele queria ajudar. Nada, eu só tenho, na verdade, o que a mulher estava dizendo para ele: tudo que me resta ainda é um pouco de fé. Amados, fé que desafia a incredulidade da vizinhança. Fé que mais parece loucura. Mas, na verdade, o milagre estava perto e vai acontecer. Precisamos fazer tão somente uma coisa para que o milagre se materialize. Sejamos nós agentes deste milagre. Sejamos nós o portador da esperança daqueles que estão sofrendo. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Quantas vezes entrei em enfermarias, no hospital, e via pessoas que estavam mutiladas pela doença, pessoas que estavam em estágio final, mas era bastante um ombro amigo naquele momento, uma palavra para que ele sorrisse no meio da sua dor. Não esqueço nunca de repetir: seu Fernando, um homem que o câncer estava corroendo o seu rosto, ele já não tinha rosto. E eu chegara por trás e perguntei: tudo bem, seu Fernando? Eu não o conhecia. E ele disse: tudo bem. Eu disse: eu já volto, porque ele estava tomando café. Ele disse: pode entrar. E quando eu perguntei novamente: vai tudo bem? Ele disse: com a graça de Deus tudo vai bem. E quando ele olhou para mim, eu não tive mais o que dizer para ele. Ele não tinha rosto, mas ele dizia, corroído pela doença, estava se aproximando do fim, mas ele dizia: com a graça de Deus tudo vai bem. Amados, vai tudo bem com você. Seu Fernando, ia tudo bem. Amados, verso 3 diz que aquela mulher pede vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Vasilhas vazias. E não pouco. Porque ela cria exatamente que iria acontecer aquilo que o homem de Deus estava lhe propondo. Estava dizendo que ia acontecer. Amado, desliga o seu celular, fecha a porta, ajoelha no chão. Santifica teus filhos e vai enchendo de bênção as vasilhas que tens em casa. E a bênção virá sobre a tua casa. E a bênção virá sobre a tua família. Virá sobre a tua igreja. E não mais haverá choro na tua tenda, nem passarás mais necessidade. A palavra de Deus diz: porque eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas como nós vivemos assustados, como nós vivemos angustiados, como nós olhamos para esse país em que nós vivemos e que nós gritamos lá dentro: não há esperança, está tudo perdido. E não é verdade. E não é verdade, amados.
O inimigo secreta aos nossos ouvidos que não tem mais esperança para esse país, mas é mentira. Aonde estamos nós com as nossas orações? Será que nós não cremos que Deus é capaz de mudar o nosso destino? Será que nós estamos fadados ao fracasso? Nós temos um Deus que é muito maior do que todos os problemas levantados pelo homem, mas nós vivemos angustiados, sofrendo da mesma forma que sofre o mundo. Mas não vos conformeis com o presente século. Ademoesta a palavra de Deus para que nós estejamos conformados à imagem e à semelhança de Cristo. Aquela mulher obedeceu e fechou a porta, e seus filhos enchiam uma vasilha após outra. Até que em dado momento, ela chegou e disse: traze mais uma vasilha. Porque o milagre estava acontecendo. Traz mais uma vasilha. Respondeu um dos filhos: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou, porque não havia mais vasilhas a serem cheias. Todas elas tinham sido cheias. E o azeite parou. Amados, quando é que nós vamos perceber que o azeite já parou? Que Deus já derramou graça, misericórdias infindas sobre nós, que nós temos sido abençoados além da conta e que não há mais lugar, nem azeite. Não haverá mais necessidade porque o azeite parou. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e esse não para. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Nós somos vasos escolhidos por Deus, e Deus derrama sobre nós o seu Espírito, e esse Espírito não vai parar, porque ele nos acompanhará até o fim da nossa jornada. O verso 7 diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amados, Jesus Cristo disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Era exatamente isso que o profeta estava dizendo àquela mulher. Você está saindo da necessidade, das dificuldades, mas você agora vai viver abundantemente com o que sobrou da graça, do azeite que sobrou. Amados, é hora de deixarmos o modismo do consumo que desequilibra o orçamento doméstico. E isso nos faz tornar mendigo da fé, que não tem vasilha. Mas nós precisamos nos revestir da graça, do poder, do óleo do Espírito. Precisamos voltar a viver com o que Deus nos concede e nos coloca à mesa, e ficar devendo nada a ninguém. Uma coisa que nós precisamos urgentemente é deixar Deus ser Deus e fazer o milagre da necessidade de cada dia nosso. Mas nós estamos criando necessidade que nós não temos. Ah, minha televisão está pequena, eu preciso de uma maior, e eu invisto o que eu tenho e ainda fico devendo as prestações.
e depois eu ainda reclamo de Deus. E depois, se sobrar, vende o teu azeite e vive com o que sobrou. E o que sobrou de tudo isso, amados, e ainda sobra, são as eternas promessas de Deus. E essa promessa é muito maior do que todas as nossas necessidades. João 6,35, o Senhor Jesus declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amados, para robustecer a fé de uns e a edificação de outros, permita-me terminar com a leitura e nenhum comentário, porque é desnecessário, de Êxodo 6, versos 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, das cargas do mundo, da mão pesada do mundo. Verso 8, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor, uma terra que mana leite e mel. Que Deus nos abençoe.